Bom, pessoal, módulo 21 da nossa frente 2 de matemática. A gente vai falar sobre mais algumas propriedades do determinante de uma matriz quadrada, completando algumas ideias da aula passada. Na aula passada a gente viu o determinante 2 por 2, determinante 3 por 3. Nós vimos também as propriedades que anulam o determinante, só que essas propriedades de anulamento a gente não praticou. Aqui nessa aula a gente vai ter um exercício que vai trazer uma prática da propriedade de anulamento. Só que antes, a gente vai ver mais algumas propriedades, agora são propriedades que alteram o determinante. Muitas vezes essas propriedades vão ser usadas para a gente poder comparar duas matrizes que têm algo em comum e a partir do determinante de uma a gente consegue calcular o determinante da outra. Então é assim, ó, trocando de sinal, o determinante vai trocar de sinal quando duas filas paralelas trocarem entre si de posição. Filas paralelas podem ser duas colunas ou duas linhas, né? Não precisam necessariamente serem vizinhas, mas se você trocar coluna com coluna, ou fila com fila, ou linha com linha, você vai trocar o sinal do determinante. Basicamente, pessoal, o que a gente tem para entender a respeito dessas aulas, dessas propriedades, é você conseguir identificá-las e saber qual que é o efeito dessas mudanças no valor do determinante. Então, como a gente viu, filas paralelas trocadas, o determinante muda o sinal. E aí, as outras duas, que são duas propriedades bastante usadas, que é você multiplicar a matriz por um determinado número, ou multiplicar uma das filas por um determinado número, você acaba multiplicando aquele determinante também. Então, o determinante vai ficar multiplicado por alfa quando os elementos de uma fila são multiplicados por alfa. Ou então, vai ficar por alfa elevado a n quando a matriz toda for multiplicada por alfa, onde n é a ordem da matriz. Então, assim, nesse caso de multiplicação de um número por uma fila, seja linha ou coluna, você sempre vai multiplicar o determinante por aquele número. Agora, se você multiplicar a matriz inteira, primeiro você vai ter que pegar aquele número, elevar a ordem da matriz e o resultado você multiplica o determinante. Recordar essas propriedades são realmente jogo rápido. No caso, a gente precisa entender essas propriedades no sentido de serem aplicadas. Então, eu tenho o exercício número 1 aqui, que inclusive tem até um recadinho para mim aqui, ó, senhor professor. A gente pode usar esse exercício aqui para poder verificar as propriedades do anulamento. Na verdade, todos esses 5 determinantes aqui dão 0 e a gente precisa entender o porquê. Olha só, deu o valor de cada determinante e justifique sua resposta. Todos os determinantes aqui, ó, 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4. Esse aqui é 3 por 3, a gente pode até fazer o cálculo dele. Na verdade, esse aqui é o único que não vai dar 0. A gente pode até resolver por regra de Sarri, que vai estar aqui, mas os que anulam a gente precisa entender bastante, porque nesse caso ajuda demais e a gente ganha até um certo tempo em relação ao que precisa ser feito no exercício. Então, olha só a letra A. Destaque ali para a segunda linha, né? Esse determinante da letra A é 0, pessoal, porque tem uma fila nula, certo? Propriedade de anulamento do determinante. Toda vez que uma fila for nula, o determinante é 0, ok? O da letra B também, o determinante é 0, e a gente tem que colocar a justificativa. Olha só, primeira e terceira coluna são iguais. Filas paralelas iguais, determinante igual a 0. Ok? Letra C também a gente já pode colocar que o determinante vale 0 e a gente vai marcar aí o porquê. Se você comparar as duas primeiras linhas, ó, os elementos em correspondência são, na segunda linha, o dobro dos elementos da primeira. Então a gente fala que essas duas filas são filas proporcionais. Filas proporcionais, determinante 0. Vamos lá? Fila nula, determinante 0. Filas paralelas iguais, determinante 0. Filas paralelas proporcionais, determinante 0. Agora essa, de forma até bem clara, você pode ver que a terceira coluna ela é uma combinação linear dos elementos das outras duas. Ó. Os elementos da terceira coluna são 2 vezes os elementos da primeira, mais 3 vezes os elementos da segunda, em todos os elementos. Então, por conta de ser combinação linear, o determinante realmente dá 0. Agora, a letra E, você pode simplesmente fazer as multiplicações das filas onde não são zeros, porque se você for aplicar a regra de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas e resolvendo as diagonais, muita coisa vai anular e o determinante da letra E vai dar 32. Número 2,
Comparados com o determinante da matriz, olha a matriz A, pode-se afirmar que os determinantes da matriz B e C são tais que, como eu disse, essas propriedades de alteração do determinante muitas vezes vão servir para a gente poder comparar. Agora, dá só uma olhada em relação à matriz A e à matriz B. Você pode perceber que em relação à matriz A, a matriz B foi a primeira coluna multiplicada por 2 e a segunda linha multiplicada por 3. Então, se você multiplicar a primeira coluna por 2, o determinante fica multiplicado por 2. Se você multiplicar a segunda linha por 3, o determinante fica multiplicado por 3. Ou seja, se você multiplicar uma fila por 2 e a outra fila por 3, 2 vezes 3 dá 6, então o determinante da matriz B fica 6 vezes o determinante da matriz A. Em contrapartida, se você ver aqui a matriz C foi multiplicada por... a matriz inteira em relação à matriz A foi multiplicada por 5, ou seja, você vai ter que pegar 5, elevar pela ordem da matriz, que é 3, uma matriz 3 por 3, e multiplicar o determinante da matriz A. 5 ao cubo é 125, então o determinante da matriz C é 125 vezes o determinante da matriz A. Repetindo, se você multiplicar uma das filas, você acaba multiplicando o determinante. Se você multiplicar duas filas, você multiplica o determinante quantas vezes ele foi multiplicado. Agora, se você multiplicar a matriz inteira, você pega o valor da multiplicação, que no caso aqui da matriz C foi 5, eleva a ordem da matriz, que é a ordem 3, 5 ao cubo 125, o que multiplica o determinante da matriz A, e daí a nossa resposta é a letra D. Número 3, eu já tenho um determinante aqui 3 por 3, que dá 0, e aí está querendo saber a soma das raízes dessa equação. No caso, é o seguinte, ó, fica até tranquilo de fazer depois da mudança, porque se você perceber aqui, essa linha inteira está multiplicada por x, e essa linha inteira está multiplicada por x menos 3. Ou seja, se eu tirar todos esses x daqui e todos esses x menos 3 daqui, eu tenho uma matriz um pouco mais fácil de ser resolvida, só que aí antes disso eu tenho que levar em consideração que o x que eu tirei da segunda linha e o x menos 3 que eu tirei da terceira linha, eu tenho que multiplicar o resultado desse determinante, certo? Aí x que multiplica x menos 3 é a parte que ficou de fora, e esse determinante aqui eu vou resolver pela regra de Sarri. Resolve ele separado. Você repete as duas primeiras colunas e faz as diagonais voltando com o sinal de negativo. 4x, 45, 14, menos 12, menos 42, menos 5x. E aí, você resolvendo dentro desse parêntese, 5 menos x. Então, o que a gente faz? Se der 0, x vezes x menos 3, que você tinha tirado. 5 menos x, que é o resultado desse determinante simplificado. Isso tudo dá, multiplicando a 0, você pode igualar uma por uma a 0. O x que está aqui fora igual a 0. Se você fizer x menos 3 igual a 0, dá x igual a 3. Se você fizer 5 menos x igual a 0, dá x igual a 5. 0, 3 e 5 são as raízes da equação, cuja soma é 8, a resposta, letra D. Então, esse exercício ele serve para mostrar para a gente que dominar a propriedade do determinante melhora a maneira de se resolver, para você não precisar ficar fazendo conta muito alta. Se você aplicar essa regra de Sarri aqui, fazendo altas multiplicações e igualando a 0, você também ia chegar nessa mesma conclusão, né, fazendo tudo certinho. Só que, reparando que a linha inteira está multiplicada por um número, você pode tirar esse número, e a outra linha você também pode tirar e multiplicar o determinante da matriz. Número 4, seja A uma matriz 3 por 4, B uma matriz 4 por 3, duas matrizes tais que o determinante de x vezes AB é igual a 243. Ou seja, o que a gente tem aqui, pessoal? É o determinante da matriz produto multiplicada por um número x. Então, quer dizer, a matriz produto, que é A vezes B, que é uma matriz, a matriz A é 3 por 4 e a matriz B é 4 por 3, de acordo com o exercício, eu preciso calcular a matriz do determinante de A vezes B. Agora, A vezes B vai existir porque o número de colunas da A é igual ao número de linhas da B. E existindo, na hora que eu multiplicar A vezes B, a matriz resultado, a matriz AB, vai dar uma matriz 3 por 3, que é por onde a resolução começa.
Se A vezes B dá uma matriz 3 por 3, né, na hora que eu pegar essa matriz 3 por 3 e multiplicar por x, o x vai ser elevado ao cubo. Então, quer dizer, elevando esse x ao cubo, eu posso multiplicar o determinante da matriz AB. Agora, o exercício está perguntando para qual que é o valor de x real tem se o determinante de AB é igual a x ao quadrado. Então, nesse caso, se eu levar em consideração que o exercício deu, que o determinante de xAB é igual a 243. Só que se eu multiplicar a matriz AB por x, como a matriz AB ela vai ser 3 por 3, eu vou ter que multiplicar o x, elevar o x ao cubo para multiplicar o determinante da AB para dar o 243. Isolando o determinante da AB, é 243 dividido por x ao cubo. Agora, a condição do exercício é essa. Determinante de AB é igual a x ao quadrado. Se o determinante de AB vale x ao quadrado, eu posso falar que 243 dividido por x ao cubo dá x ao quadrado. Multiplicando cruzado fica 243 igual a x à quinta. A raiz quinta disso é x igual a 3, que é a nossa resposta. Muita atenção no número 5, que ele é um pouco complicado de enxergar, mas é uma matriz grande, 5 por 5. Normalmente, para você calcular o determinante de uma matriz grande, você vai ter que se basear em alguma propriedade. Essa dica é importante, porque às vezes se o determinante é muito grande, você não precisa fazer muitas contas. O detalhe é que, olha só, se você for comparar 0, 1, aqui é menos 1, menos 99, 99, 9 menos 9, 13 menos 13, e os elementos todos, eles estão repetindo, só que com sinal trocado. Isso implica que, se você fizer a transposta dessa matriz, achando a A transposta, ela vai acabar ficando como se fosse a matriz A mesmo, só que com todos os sinais trocados. Então, a gente pode perceber que a transposta de A é igual à simétrica de A. Isso aí, pessoal, é uma matriz que a gente conhece como antissimétrica. Matriz antissimétrica é aquela cuja a transposta é a negativa da própria matriz original. Então, se você transformar, por exemplo, aqui, essa linha em coluna, você vai ver que vão ser os mesmos elementos, só que com sinal trocado. Então, por isso, a transposta de A é igual à negativa de A. Nesse caso, a gente tem que o determinante da transposta, portanto, vai ser igual ao determinante da negativa de A. O determinante da negativa de A é pegar essa A, multiplicar por menos 1, só que como ela é a ordem 5, esse menos 1 vai ter que ser elevado à quinta. Então, o determinante da transposta de A é igual a menos 1 elevado à quinta vezes o determinante de A. Só que tem outra propriedade. O determinante e além disso, né, menos 1 elevado a 5 dá menos 1 mesmo. Então, o determinante de A transposta é igual ao negativo do determinante de A. A gente podia ter, inclusive, direto aqui. Outro detalhe, o determinante da transposta é sempre igual ao determinante da matriz original. Então, no lugar do determinante da matriz aqui, transposta, eu vou poder colocar o determinante de A. Ou seja, se a matriz é antissimétrica, o determinante dela é igual ao negativo da matriz original. E aí, como ele quer o determinante de A, quando que você vai ter um número igual ao seu próprio negativo? Isso só existe quando o valor é zero. Então, o determinante de A é zero, resposta letra C. Beleza, pessoal? Propriedades dos determinantes. Dá uma olhada aí, essas propriedades te ajudam a ganhar tempo na hora de resolver. E até a próxima.